a questão dos estilos parentais. Eu gostei muito dessa conversa, porque eu lembro, você deve conhecer aquele livro da Papalha e Feldman, Sim. Desenvolvimento Humano. Eu amo esse livro, Sim. maravilhoso. E quando elas estão falando de desenvolvimento na primeira infância, elas tocam nessa questão que elas chamam de estilos de parentalidade. São 3 ou 4, né? Ela fala de parentalidade democrática, negligente, enfim, tem outras lá que eu não vou lembrar. Como é que é isso? Vocês trabalham com uma teoria de estilos de parentalidade? Como é que é isso? Hoje a gente tem até um material para isso, viu, Paulo? Sério? Que a gente desenvolveu lá no CRIAR. É um baralho. Vocês desenvolveram. É um baralho. Depois eu posso até te mostrar. Tá bom. Mas assim, hoje, o que é que existe de atual quando a gente fala sobre estilos parentais, né? A gente não vai ter um livro específico sobre isso, mas a gente tem inúmeros artigos que estudam as relações parentais. Ou pode ter livro, a gente ainda não sabe, né? Pode ser. Aqui no Brasil... Não, a sua intuição lhe diz que não? Não só a minha intuição. A gente fez todo esse levantamento para a construção do baralho. Então, a gente levantou, assim, todas as publicações, todos os artigos, tudo que existia no Brasil e fora do Brasil. E aí, a gente... Infelizmente, né, o Brasil está um pouco defasado quando a gente pensa, né, em artigo científico sempre e tal. atrasado, né? Então, assim, hoje, o que é que a literatura científica traz em cima dos estilos parentais? Hoje, a gente fala de 4 estilos parentais. A gente tem o estilo parental autoritário, o negligente, o permissivo e o assertivo. São as categorias da... Esses nomes vão variar muito em cima dos autores, né? Porque, às vezes, eu vou usar, ao invés do assertivo, o democrático, o competente, né? Existem várias terminologias. Basicamente, o que é que a gente vai levar em consideração quando a gente fala de estilos parentais? 2 variáveis. São 2 variáveis que a gente vai considerar. De um lado, a responsividade, que é o afeto, o envolvimento, a conexão dos cuidadores com essa criança. E, de outro lado, a exigência, a disciplina, o nível de autoridade desses pais, o quanto esses limites são claros. Porque se entende que a criança ela precisa dessas 2 variáveis, né? Em equilíbrio. Em equilíbrio de preferência. De preferência. E aí, o que é que acontece? Como que os estilos parentais eles são organizados aí dentro dessas 2 variáveis? O estilo autoritário seria o quê? São famílias que têm essa variável aqui da disciplina lá em cima. Exacerbada. E essa da responsividade, ela praticamente não existe. Né? Então, são pais muito rígidos, né? Uma comunicação muito unilateral, são regras muito firmes. E a literatura, né, já tem assim, inúmeros estudos longitudinais que acompanham famílias de estilo parental autoritário que trazem o quê para a gente? São crianças assim, que normalmente têm índices escolares muito bons. São crianças que têm, assim, um crescimento, vamos dizer assim, cognitivo, intelectual, escolar, muito bom. São crianças, às vezes, que têm uma autonomia também muito interessante. Sim. No entanto, né, o que é que a gente percebe também? São crianças que se tornam adolescentes e depois adultos com altíssimos níveis de ansiedade e depressão, né? E aí a gente vai muito, depois quando eu for falar um pouquinho mais, a gente vai entender também tudo isso aí. Isso é autoritário. Aí vamos para o permissivo. É o oposto, né? Sim. Eu tenho a responsividade lá em cima e a autoridade, né, a regra, a disciplina lá embaixo. Então, tem algumas falas que eu acho bem interessante quando a gente vai psicoeducar isso para os pais, que no estilo permissivo a gente percebe que há muito medo dos pais. É como se os pais eles tivessem medo de perder o amor dos seus filhos. Então, eu tenho tanto medo que eu acabo cedendo demais, eu acabo permitindo demais, eu acabo colocando a criança, às vezes, num lugar que não é o lugar dela, né? De tomar decisões, de dizer o que é que eu quero, o que é que eu não quero. Então, aqui são pais extremamente afetuosos, presentes, participativos, mas que não têm limites claros. Não tem limites. A criança, ela não entende, assim, até onde eu posso ir, né? E os limites, assim, o que é colocado muito para os pais? Gente, vamos fazer uma analogia. Vamos imaginar que, de repente, eu pego um avião e vou para o Japão. Sim. Eu não falo japonês, eu não entendo nada que está escrito em nenhuma placa, eu não sei para onde eu vou. Se não tem alguém aqui do meu lado dizendo para onde eu vou, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu não tenho que fazer, olha o nível de angústia dessa pessoa lá. Então, o limite, ele é protetivo, de chegar e dizer assim, ó, vem cá, você pode ir até aqui, você pode fazer isso, você não pode fazer isso.
Aqui as pessoas fazem assim, fazem assado. Só que os pais entendem que limite é dizer não, e não é isso. Limite é ensinar regras sociais para o teu filho. E o teu filho vive em sociedade, então ele tem que aprender regras sociais. É por isso que o Jeffrey Jung, lá da terapia dos esquemas, coloca limites claros como uma das necessidades básicas da infância. E é. Que quando não é atendida, a gente vai ter uma série de consequências lá na frente. Estamos aqui com o permissivo. Aí a gente vem para o negligente. O que é o estilo parental negligente? Ambas as variáveis estão lá embaixo. Deficitárias. E, infelizmente, Paulo, hoje, a gente pegou até na época que a gente foi preparar o baralho ele começou a ser escrito em 2019, a gente lançou, acho que foi em 2021, porque veio pandemia, tudo. E quando a gente foi pesquisar, a gente saiu colecionando, né, pesquisas mais recentes que estavam avaliando o nível, né, dos estilos parentais dentro das famílias brasileiras. Sim. E assim, até um dado do IBGE é esse. E é assustador o quanto que o estilo negligente, ele hoje está no topo. Mais prevalente, que curioso. Ele hoje está no topo. Então, assim, é assustador, principalmente para a gente que trabalha com desenvolvimento infantil, porque o estilo negligente é o mais prejudicial. É onde a criança, não é que faltam, não é aquele pai, aquela mãe que ignora a criança ali. Não, inclusive, muitas vezes, filhos de pais negligentes são filhos que têm tudo. Sim. Estão em ótimas escolas, fazem esporte, tem plano de saúde, tem tudo. Por contraditório que pareça, tudo isso é expressão da negligência. Eu forneço tudo para que eu não precise estar Pois é. Então, assim, as necessidades, né, da vida ali, educação, alimentação, saúde, tudo isso tem, né? Mas falta um pai e uma mãe. Sim. Né? Então, hoje o estilo parental negligente é o que a gente tem os piores índices, né, lá na frente, tanto em relação a questões de humor, como também de aprendizagem, como de independência, de responsabilidade. Enfim, hoje é o estilo assim que a gente tenta a todo tempo, né, ensinar e mostrar para os pais o quanto que isso é prejudicial, né, na vida dessa criança. Eu quero corroborar super rapidinho, Fala. Um pequeno parênteses. Eu quero corroborar o que você está dizendo com a minha experiência profissional. Eu encerrei um ciclo como psicólogo escolar há pouco tempo. Eu já compartilhei isso aqui, inclusive, outras vezes com outros candidatos, com outros convidados e convidadas. Uma das coisas que eu mais testemunhei na relação criança, eu trabalhei numa escola de ensino fundamental 1, uma escola pública, né? Então você tem aí um perfil socioeconômico específico. E, Rafa, muita violência. Eu queria que você comentasse também um pouco sobre isso, se isso, de alguma maneira, configura um estilo também de parentalidade, né? Mas, assim, muita violência, muita ignorância, mas, sobretudo, negligência. Dessas três palavras, eu colocaria a negligência lá em cima, expressa de 1000 formas. Isso. Desde aquele pai e a mãe que fizeram filho, não estão nem aí, entregam aos avós para criar, né? Ou aqueles pais que permanecem com a criança, mas entregam o celular e pronto. É o educador da criança ao celular e vão se entregar aos seus prazeres, né? Então, apenas corroborar isso. A realidade empírica isso. E confirma assim, isso. Essa negligência ela pode acontecer de várias formas, né? Não é só o eu não estar ali. Às vezes a gente tem pais que, inclusive, estão o dia inteiro com os filhos. Sim. Mas são pais que não é nem só o dar o celular. Às vezes são pais que eles estão aqui, ó, também o dia inteiro com o filho. Então, assim... É negligência qual também. Que é a conexão que você está tendo com o teu filho? O que é que tu está ensinando para ele também, né? Então, assim... Claro que não é só esse ponto, a gente precisa fazer uma avaliação. Existem hoje alguns instrumentos, né? Dentro da psicologia, a gente tem, inclusive, testes psicológicos que a gente vai poder também avaliar estilos parentais. E hoje, assim, como esse é um tema que cresceu muito nos últimos anos, hoje a gente tem inúmeros recursos, baralhos, livros, jogos, onde a gente vai justamente avaliar questionários, avaliar o estilo parental dessa família. Só falando do último, né, que eu não falei. Sim. Voltando aqui às duas variáveis, aí a gente vem para o estilo parental assertivo. E o que é que seria esse estilo parental assertivo? As duas variáveis, elas estão lá em cima. E por que é tão importante a gente dizer isso, Paulo? Porque às vezes tem pais que dizem assim,
Ué, Rafa, mas eu ser firme com o meu filho, isso é bom? Isso é bom não, isso é ótimo. Isso é obrigação. Isso é ótimo. Então, assim, veja que tanto no estilo autoritário como no estilo permissivo, tem uma variável ali que é importante, ou seja, tu tá fazendo o teu papel. Nesse ponto, eu tenho que desenvolver o outro. Então, é muito importante a gente fazer essa avaliação no início do acompanhamento, porque isso vai virar meta de psicoterapia lá para frente. Porque, às vezes, o que eu vou precisar trabalhar é desenvolver esse outro estilo. E, às vezes, esse outro estilo não existe ali, ou está meio deixado de lado, porque eu, adulto, né? Eu, pai, eu, mãe. Sim. Às vezes, eu não recebi isso. Eu nem sei como dar isso para o meu filho. Ou seja, tem a ver com as questões... Com as crenças desses profundas pais. dos Sim. pais. Às vezes, é do tipo assim, mas, Rafa, eu nunca tive isso. O meu pai, ele nunca me abraçou. O meu pai, ele nunca me elogiou. O meu pai, ele nunca... Então, assim, eu vou fazer isso com meu filho? Ou para que eu vou fazer isso com meu filho? Olha aqui, tô bem, né? Tô criado. Então, assim, vai entrar muito em questões aí desse adulto, né? De como que foi também a construção aí, o desenvolvimento desse adulto. Então, por isso que é tão importante a gente fazer essa avaliação no início. E veja, isso faz parte do processo de orientação familiar. Eu vou trabalhar isso, Rafa, na psicoterapia infantil? Entende como foge, às vezes, um pouco? Porque na psicoterapia infantil, o foco vai ser a criança. Sim. É claro que eu vou perceber essas questões ali nos pais, mas às vezes eu não vou ter um tempo hábil para trabalhar tudo isso com esses pais. Entende? Então, é muito comum, inclusive lá no CRIAR, é muito comum a gente fazer isso. A gente ter uma profissional que está acompanhando o filho. Sim. E a gente ter uma profissional acompanhando os pais. A família. Para trabalhar essas questões pontuais com os pais. Eu também imagino que nenhuma família... primeiro, eu gosto muito dessas categorias, né? Dessa construção teórica, os estilos parentais. Mas, na prática, eu também imagino que nenhuma família, ela representa um único estilo, né? Tem momentos em que isso varia no comportamento parental, embora haja prevalência. Existem estilos que são prevalentes. Com base nisso, como é que você avalia? Você entende que poderíamos falar num outro estilo, além desses 4, relacionado com agressão, com violência? Você acha que é possível fazer isso? Sim. E aí ou ele é parte eu de acredito desses. que isso é parte deles, porque a gente tanto tem esse perfil, né, dentro de um estilo autoritário. A violência. Dependendo do quanto, vamos dizer assim, esses pais, eles são autoritários, essa violência, ela tá ali muito presente nessa relação. E o que é que acontece nisso? O autoritarismo, desculpa, te interromper, mil desculpas, é porque faz todo sentido, porque o autoritarismo, em qualquer área da vida, só se mantém por meio da violência. Isso. A violência é o instrumento do autoritarismo. E o que é que é o autoritarismo? É do tipo assim, e veja o que está por trás, que eu acho que isso que é bonito a gente também mostrar para as famílias, porque muitas vezes eu sou uma mãe autoritária, eu sou um pai autoritário, mas o que é que está por trás? O que é que me faz ser essa pessoa? Às vezes é uma questão de que eu aprendi assim, eu vivi num ambiente assim, então eu tenho uma crença de que o papel do pai e da mãe é esse, é educar. É correto ser assim. Porque se eu não fizer isso em casa, o meu filho vai para a rua e o mundo vai educar ele de uma forma muito mais agressiva, então eu tenho que ser muito rude em casa. Então, assim, às vezes é uma crença que está ali enraizada nesse pai, e a gente vai precisar flexibilizar isso daí. E outras vezes, existe ali por trás do estilo autoritário, muitas vezes pais com muito medo de que não dê certo para o meu filho. Então, você vê que por trás existe, assim, um cuidado, eu quero tanto que dê certo, que eu tenho muito medo de errar, muito medo que as coisas não funcionem, então eu tenho que ser muito firme com ele. Eu tenho que exigir dele, eu tenho que mostrar para ele que ele é capaz. Então, assim, o autoritarismo, ele não é 100% ruim. Eu sempre digo isso para os pais. Tem um quê ali que é importante. Ele vai ser ruim se a gente entrar dentro da violência. Aí, isso vai fazer mal para essa relação como um todo. Mas é o que diferencia autoritarismo de autoridade. Isso. Né? Mas essa forma, às vezes, de querer mostrar para a criança o quanto que ela é capaz, o quanto que ela vai dar conta de eu colocar uma responsabilidade na mãozinha dela e vai, filho, faz. Isso é imprescindível na relação, né? Mas
dentro do autoritarismo e dependendo das crenças, principalmente que estão por trás aí, a gente tem a violência muito forte. Sim. E um outro estilo também que a gente tem uma violência muito forte é no negligente. Tem muita violência também. Também tem muita violência. Mas é uma violência, como é que eu posso dizer assim muitas vezes? Porque a violência não é só o gritar, né? Não é só o bater. Verdade. Muitas vezes a violência é o ignorar completamente as necessidades dessa criança, né? Então, eu tenho uma criança ali que chega para um pai, para uma mãe, para contar algo, para compartilhar algo, para viver algo com essa família e ela não receber nada disso. Que leitura essa criança tem, né? Sim. Tipo, eu não sou importante, né? Pois é.